Olá, meu nome é Beatriz Couto de Oliveira, sou graduanda de Biotecnologia e aluna de Iniciação Científica pela Universidade Federal de São Carlos. O nome do trabalho que eu vou apresentar se chama Avaliação da biodegradação de partículas fertilizantes à base de quitosana e vinhaça de cana-de-açúcar. A vinhaça é o efluente mais expressivo do setor sucroenergético, sendo que cerca de 10 a 15 litros de vinhaça são produzidos por litro de etanol. Dados da Conab estimam que a produção brasileira de etanol na safra de 2020-2021 será de 30,6 bilhões de litros, resultando assim em mais de 360 bilhões de litros de vinhaça. A vinhaça, por sua vez, tem alto poder poluente, por ter uma alta carga de matéria orgânica. E por essa razão, não existe tratamento adequado que permita seu descarte diretamente em corpos d'água. Dentre as formas para sua disposição, a fertirrigação é a forma mais aplicada no Brasil, já que a vinhaça é rica em macronutrientes primários e secundários e micronutrientes. Alguns micronutrientes, né? E essa prática é capaz de neutralizar o potencial poluidor da vinhaça, reduzir os custos com a aplicação de fertilizantes e também de aumentar a fertilidade do solo. No entanto, quando aplicada acima dos limites estabelecidos pela legislação, ela acarreta em problemas ambientais, como a poluição de lençóis freáticos e a salinização do solo. Nesse sentido, diversos estudos têm focado no desenvolvimento de tecnologias alternativas para o tratamento e aproveitamento desse resíduo. Uma estratégia promissora seria viabilizar o uso da vinhaça na forma de partículas sólidas fertilizantes, à base de biopolímeros, como a quitosana. Dessa forma, a vinhaça poderia ser aplicada em outras culturas além das de cana-de-açúcar, já que, devido à sua natureza perecível e ao alto custo de transporte, há limitação na sua aplicação, que é feita nas culturas de cana-de-açúcar próximas às usinas. Além disso, é interessante destacar que os biopolímeros proporcionam a característica de liberação lenta dos nutrientes. Falando um pouco da quitosana, a quitosana é um polissacarídeo catiônico solúvel em soluções ácidas diluídas, obtido da desacetilização da quitina, que, por sua vez, é extraída de exoesqueleto de crustáceos. Assim, o baixo pH, que é característico da vinhaça, a torna um solvente adequado para a obtenção do gel e a formação das partículas. Para a reticulação, seria interessante o uso do tripolifosfato, já que, além de não ser tóxico, ele também agrega potássio às partículas. E a avaliação da biodegradação desses materiais é fundamental para descrever o seu comportamento e período residual no solo. Assim, os objetivos desse trabalho consistem na confecção de partículas de quitosana utilizando vinhaça e água destilada como solventes e na avaliação da cinética de biodegradação das partículas em solo por respirometria, da morfologia por microscopia eletrônica de varredura e da composição química. Bom, para o processo de produção das partículas de quitosana e vinhaça, as partículas de quitosana com vinhaça, chamadas de QIT-V, foram produzidas por gotejamento da solução polimérica de quitosana 3% e vinhaça em solução reticulante de tripolifosfato de sódio 5%. O gotejamento foi feito com auxílio de uma bomba peristáltica acoplada a uma mangueira de silicone, que por sua vez estava acoplada a uma agulha a 10 centímetros da solução reticulante.
que foi mantida durante a agitação magnética por 30 minutos. Para a secagem, as partículas foram colocadas em estufa de circulação de ar forçada a 30 graus Celsius por 24 horas. Partículas de quitosana com água, ao invés de vinhaça, foram produzidas como controle, sendo chamadas de kit C. A cinética da biodegradação das partículas foi determinada por respirometria. As amostras foram pesadas e misturadas a 50 gramas de solo e transferidas para frascos herméticos. Um recipiente contendo 10 ml de solução de hidróxido de sódio meio molar foi mantido nos frascos e estes foram incubados em estufa tipo BOD a 25 graus Celsius. Ao longo de 113 dias de experimento, os frascos foram abertos em períodos pré-determinados e o dióxido de carbono capturado pela solução de hidróxido de sódio foi precipitado com 2 ml de solução de cloreto de bário 10%. O hidróxido de sódio excedente foi titulado com solução de ácido clorídrico meio molar, usando fenolftaleína como indicador. Para o controle negativo, foram usados 3 frascos com apenas solo. Durante todo o experimento, a umidade do solo foi mantida em 60% da capacidade de campo. O grau de mineralização foi calculado pela relação entre a massa de CO2 liberado pelas amostras, conforme a equação 2, e a massa teórica de CO2 foi calculada pelo teor de carbono na amostra, conforme a equação 1. A morfologia das partículas e a composição química tem influência na biodegradação. Sendo assim, a morfologia foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura e os teores de cálcio, magnésio, fósforo, ferro, cobre, zinco e manganês foram determinados por espectrometria de absorção atômica. O de potássio foi determinado por fotometria de chama e os teores de carbono, nitrogênio total e enxofre foram determinados por analisador elementar. Visualmente, as partículas de quitosana com vinhaça apresentaram matriz polimérica homogênea, com diâmetro médio de 2,09 mm. Pelas micrografias, pode-se observar que as partículas com vinhaça tinham um formato esférico bem definido e superfície lisa, enquanto que as controle tinham um formato menos esférico e superfície rugosa. Sobre a composição química, de modo geral, a adição da vinhaça nas partículas contribuiu para o aumento nos teores de nutrientes, quando comparado com os dados das partículas controle, como pode ser visto nessa tabela. Como as partículas não suprem todos os nutrientes, para a aplicação como fertilizante, teríamos a possibilidade de enriquecimento das partículas com nutrientes conforme a necessidade da cultura a ser aplicada. Em relação à biodegradação, foi observado que após 90 dias de contato com o solo, o grau de mineralização das partículas com vinhaça foi de 66% e das partículas controle foi de 94%. Através desse gráfico, pode-se observar que durante os primeiros 20 dias, a vinhaça não apresentou influência na taxa de liberação de dióxido de carbono. Após esse período, pode-se observar que as partículas controle liberaram mais do que as com vinhaça. Em relação à vinhaça líquida, após 11 dias de ensaio, a liberação de CO2 pela biodegradação diminuiu, apresentando um lento aumento até o final do período de observação. Essa redução pode ter sido proporcional à diminuição da quantidade de substrato disponível, em razão da elevada taxa de consumo no início.
Como conclusão, podemos afirmar que a vinhaça na forma de partículas constitui uma forma inovadora de aplicação do efluente no solo, sendo uma alternativa à fertirrigação. Ela também proporcionou a aplicação da vinhaça em outras culturas, além de cana-de-açúcar em regiões mais distantes das usinas. E em relação à biodegradação, a biodegradação gradual no solo indica que a incorporação da vinhaça em matriz de quitosana pode conferir às partículas característica de liberação lenta dos componentes da vinhaça. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq pela concessão da bolsa e apoio financeiro ao projeto. Muito obrigada pela atenção.